Olá, pessoal, mentorados, mentoradas, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer aqui um assunto que foi solicitado, inclusive, foi levantado em uma mentoria, na mentoria de uns 2 dias atrás, que é o assunto de metodologia ágil, que vem a ser metodologia ágil, quais são os tipos, né, de métodos ágeis, né, o que envolve todo esse ecossistema de metodologias ágeis e, principalmente, como implementar, né? Não adianta a gente descobrir, desvendar todo esse cenário e não saber como praticar, como colocar isso em prática de fato. Vamos lá. Bom, aqui vai uma breve definição do que são as metodologias ágeis, né? A metodologia ágil, ela é um conjunto de práticas e princípios, né? Então, eu vou destacando aqui as palavras-chave que eu acredito que vocês devam fixar e com isso trazer um melhor entendimento. Então, a metodologia ágil, o que é, para princípio? É uma metodologia, né? Essa metodologia, ela traz o quê? Ela traz alguns princípios, e para se conquistar esses princípios, para se chegar até esses princípios, ela define algumas práticas que devem ser definidas, já vem definida, na verdade, né? Algumas práticas que você precisa fazer, você precisa atuar de fato para chegar a esses princípios. Essa metodologia é voltada para desenvolvimento de projetos, principalmente, e de produtos. Então, quando você pensa em projetos, quando você pensa em produto, você já tem uma ideia de que ela pode se aplicar em praticamente qualquer área, né? Apesar dela ter surgido tipicamente para ser uma ferramenta usada na área de tecnologia, desenvolvimento de software, principalmente, ela é usada hoje mais do que nunca nas mais diversas áreas que você imaginar. Essa metodologia, a ideia dela, né, é que ela funcione de forma colaborativa, de forma iterativa e incremental, né? Colaborativa, a gente já imagina que se ela é uma metodologia para trazer maior perfeição no projeto, para trazer agilidade, para trazer melhor comunicação, então o colaborativo já chega a ser até bem óbvio, né? Mas ela também é incremental, porque quando você colabora, você naturalmente incrementa, né? Um incrementa no trabalho do outro, e ela é iterativa, essa iterativa a gente vai ver com calma, um pouquinho mais de calma lá na frente. Mas, assim, já bem rapidamente passando pela iterativa, isso aqui é a definição de, você imagina você ter um grande problema e você dividir ele em partes, né? Em tecnologia, em desenvolvimento, principalmente, a gente costuma chamar isso de baby steps, que são passos de bebê, né? O nosso passo, né, o passo de adulto, chega a ter um pouco mais de 1 metro em cada passada, dependendo da pessoa. E o passo de um bebê, né, eu acredito que não passe ali de 40 centímetros, talvez, se passar muito disso ele deve cair. Então, a ideia do baby steps é exatamente isso, é você pegar um grande problema, e aí eu vou trazer já um exemplo prático aqui. Imagina que você está desenvolvendo uma landing page, né, uma página de vendas, e essa página tem o objetivo de converter, né, para vendas, obviamente, levar o cliente ali até a página de checkout, né, da landing page para a página de checkout. Então, é um projeto definido, e ele precisa ser, dentro da metodologia ágeis, ele precisa ser produzido em partes, porém de forma assíncrona e ao mesmo tempo, né? Cada um fazendo a sua parte, porém ao mesmo tempo. Assíncrona no sentido de cada um fazer a sua parte, né? Mas síncrona por ser todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, ela baseia-se na entrega contínua de valor ao cliente, e quando a gente pensa em cliente aqui, a gente pode pensar tanto em cliente externo quanto em cliente interno também, né? Constantemente a gente precisa se relacionar com outros setores, outros departamentos da empresa, fornecedores, clientes, e quando fala em entregar valor contínuo ao cliente, óbvio que a gente sempre tem um olhar mais crítico, mais voltado para o cliente final, mas aqui você pode entender também como cliente externo e outros tipos de cliente. A adaptabilidade, né? Uma das bases da metodologia ágil é a adaptabilidade. As pessoas que estão envolvidas no processo ágil, elas precisam ser adaptáveis às mudanças. Você não pode simplesmente se deparar com a mudança e falar, acabar com aquela história, né? Aqui sempre funcionou assim, sempre funcionou muito bem e vai continuar.
Sempre funcionou assim, funcionou muito bem, bacana, mas vamos ver se não tem uma forma de funcionar ainda melhor, né? Por que que mexer tem que significar piorar, né? Nem sempre. E ela também se baseia na comunicação eficiente, né? Então, aí já, como eu disse ainda agora, junta a ideia de colaborativo, porque você consegue uma eficiência maior na comunicação como um todo, né? Não só da equipe, mas também entre setores, entre filiais, se for o caso de uma empresa que tenha diversas filiais e tudo mais, né? Então, recapitulando aqui brevemente, ela é um conjunto de princípios e práticas, né, já pré-estabelecidos. Ela vem de forma iterativa, colaborativa e incremental. Ela traz essa proposta de trabalho com a ideia de trazer uma entrega contínua de valor para o cliente, independente de ser um cliente externo ou interno, proporcionar uma adaptabilidade às mudanças no projeto, tanto da equipe quanto da empresa, e também melhorar a comunicação, né? Fazer uma comunicação mais eficiente entre as equipes. Bom, e de onde surgiu, né, as metodologias ágeis? É um método, legal. É um método, mas e aí? Quem criou esse método, né? Qual é a referência? Qual é a base fundamental disso aí, né? A base fundamental das metodologias ágeis é o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele é um documento que ele foi criado em 2001 por um time, né, um grupo de pessoas, não foi criado por uma pessoa só, e esse grupo de pessoas tinha como objetivo transformar o desenvolvimento de software, a princípio, só o desenvolvimento de software, algo mais tranquilo e algo mais fluido, com menos problema, com menos dificuldade de comunicação, com menos dificuldade de entregas, com melhorar a qualidade dos softwares até, né? A gente vai ver que tem algumas metodologias que são baseadas em testes, que muitas das vezes antes era negligenciado antes desse período. E a gente vai ver que com o Manifesto Ágil, né, esse documento ele estabelece 4 valores fundamentais e 12 princípios, né? Então, tudo que a gente falou lá atrás sobre, né, iterar, aquilo tudo, ela vem baseado em 12 princípios já pré-estabelecidos nesse documento, nesse Manifesto Ágil, e também em 4 valores fundamentais. E aqui no Manifesto Ágil eu já deixo uma observação que eu vou trazer para vocês, porque tem muita pegadinha aí, se você for tentar procurar na internet, você pode acabar caindo em algum patrocinado aí, algum link patrocinado que vai te cobrar alguma coisa. E o Manifesto Ágil é gratuito, ele é hospedado num domínio.org, e eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, provavelmente no primeiro comentário, eu vou deixar o link do Manifesto Ágil, para vocês baixarem direto aí para o computador de vocês, para o celular de vocês, e leiam, por favor, né? É um link, entrem, acessem, né? Baixem não, acessem, e ali ele é multilinguagem, né? Você pode colocar em qualquer idioma, e ele tem ali alguns pontos-chave que você vai clicando e vai começando a entender o que ele é e para que ele serve. Então, eu vou deixar esse já é o primeiro exercício que eu deixo para vocês, entrar no site, no link que eu vou deixar abaixo no primeiro comentário, conhecer o Manifesto Ágil, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, deixem nos comentários abaixo. Eu vou tentar fazer daqui do campo de comentários um campo para a gente trocar ali dúvidas, né? Vocês trazerem as dúvidas e eu levar a resposta, porque para nível de logística mesmo, né? A gente está começando as turmas de mentoria agora, e a gente ainda está com uma equipe reduzida, então o que a gente puder otimizar de processos nesse meio tempo, para a gente está sendo melhor, e eu acredito que para vocês também seja melhor, ficar tudo concentrado. Eu vou manter esse vídeo, obviamente, no Classroom, para os mentorados, né, da primeira turma que já começou, mas eu também vou manter esse vídeo aqui no YouTube, que é para o pessoal ter acesso, né, de uma forma geral. Esse vídeo é um vídeo aberto, não é um vídeo só para mentoria, então eu vou deixar ele aqui, e como eu não tenho onde responder vocês, né, na mentoria nós temos outras plataformas. Mas aqui, como nós não temos como responder todo mundo em um local só, vamos deixar combinado que eu vou responder aqui no comentário, tá ok? E tudo que eu tiver de deixar de link também, ou estará no corpo ali da descrição do vídeo, ou estará também nos comentários, tá? Dito isso, já que falei em mentoria também, eu vou deixar o nosso grupo free, tá? Tem um grupo grátis, e tem os nossos mentorados, tem outras pessoas ali também que têm interesse no nosso conteúdo, e eu vou deixar também o link do nosso grupo grátis, do Ferai Academy, para vocês clicarem, tanto no texto do vídeo quanto nos comentários.
Então, alinhamentos feitos vão continuar. O Manifesto Ágil, como eu disse, traz os 12 princípios e os 4 valores, né? Para orientar esse desenvolvimento ágil de software, como eu disse, mas ele não se limita só em implantação de desenvolvimento de software, ele hoje está, ele vem sendo aplicado em diversas empresas de diversos portes, seja startup ou uma empresa tradicional, nas áreas principalmente de gestão de projeto, marketing, inovação, mas também aplicado em outras áreas como finança, controladoria, contabilidade e tudo mais. Ele não se limita mais só ao software, que era a primeira ideia dele, né? Então, deixa eu hidratar, bebam água. Bom, então aqui eu trago as principais metodologias ágeis, né? Nós passamos agora pelo campo teórico, né? Vimos para que ela serve, quais são as funções dessa metodologia, vimos também as pessoas que... Não vimos as pessoas, vimos o documento em si, né? O Manifesto Ágil, e vocês vão procurar quem foram essas pessoas que criaram esse documento e vão procurar o documento também, como combinamos. E agora eu vim trazer para vocês as principais metodologias dentro do universo ágil, né? Existem algumas, eu trouxe 5 aqui no total, e eu já separei essas 2 primeiras propositalmente aqui, eu botei elas juntas propositalmente, porque normalmente, na maioria dos projetos, pelo menos na realidade das empresas, dos projetos que eu participei, eu tive a oportunidade de sempre usar as 2 juntas. E isso traz um poder ainda maior para o resultado final, né? A primeira metodologia, ela é um framework, na verdade. Quando a gente fala de framework, imagine um conjunto de coisas, né? Um conjunto de processos engessados mesmo ali, que você deve seguir necessariamente, né? Para que aquilo aconteça. Se você se predispôs a seguir a metodologia, você tem que seguir esse engessamento, porque é isso que vai garantir que a metodologia traga o resultado esperado. Bom, o primeiro, como eu disse, o primeiro framework é o Scrum, e ele se baseia em ciclos, né? A primeira característica dele é que ele se baseia em ciclos, e esses ciclos eles são chamados de sprints. O que são as sprints, né? Elas são geralmente blocos de trabalho. Aí eu vou pegar novamente o exemplo que eu dei da landing page, da página de vendas. Você imagina, uma metodologia comum, uma pessoa ali provavelmente construiria ela do início ao fim, né? Dentro do processo de metodologias ágeis, a equipe vai construir, cada um construindo um pedaço e entregando, né, trazendo entregas contínuas ali até formar, né, como se estivesse formando em blocos o produto principal. Então, cada um responsável por uma tarefa para até chegar a essa página completa, né, pode-se dizer que ele está responsável por uma sprint. Né? Cada tarefa, cada bloco de tarefas desse que leva ao todo é considerado uma sprint. E essa sprint que cada um pega para si, normalmente leva aí de 1 a 4 semanas, né? Não tem muito como passar. Se passar disso é porque foi dividido, não foi dividido legal. Então, a segunda característica é que ela possui papéis definidos, né? Quando você aplica essa metodologia, esse framework, em algum projeto, em alguma empresa, você naturalmente, dentro desse projeto, você tem que definir papéis. Né? E dentro desses papéis, eu trouxe 3, tem vários, né? Eu trouxe 3 aqui, que foram os 3 que eu já atuei bastante, que é onde eu tenho mais experiência, que é o de PO, né? É o Product Owner, né? Normalmente é o dono do projeto, e esse dono do projeto, ou ele é o investidor realmente, é o dono mesmo, que está botando o dinheiro dele ali no projeto, e normalmente também idealizou, né, esse projeto, ou ele pode ser apenas o idealizador, que está tocando esse projeto com investimento de terceiros, né? E eu já atuei nessas 2 frentes como PO. Também tem o papel do Scrum Master, né, que é o cara ali que é o especialista, né, na metodologia Scrum, ele que vai ser responsável por todo o trabalho que nós vamos ver aqui na frente, que envolve, né, a implantação de metodologias ágeis. Então, se você chega numa empresa que não é agilista e você leva essa proposta, você provavelmente sabe o que precisa ser feito, você é o especialista, você vai ser o Scrum Master desse projeto, dessa empresa. E ali você vai fazer todo o trabalho de conscientização de gestores, de conscientização de equipes, o trabalho mesmo de organização, propriamente dito, fazer a implantação dos papéis, das ferramentas, dos frameworks, definir qual delas é mais adequada para aquele tipo de projeto, para aquele tipo de empresa. Então, esse é o papel do Scrum Master. Né? E também tem o time de desenvolvimento, que é a galera ali que a gente chama de chão de fábrica, né?
como eu chamo carinhosamente, de peãozada, quando eu estou nessa função, né? Eu normalmente, quando estou na função de desenvolvimento em algum projeto, eu acabo liderando, se não tiver outra pessoa que tenha, né, que seja especialista na metodologia, nesse framework, eu acabo liderando quando é a metodologia mesmo, estando no chão de fábrica ali. E eu chamo carinhosamente a equipe, né, como minha peãozada, vamos nessa. E é exatamente isso, é o pessoal que mete a mão na massa, é o pessoal que faz acontecer. E eu fico muito feliz quando eu estou nessa posição, tá? Parece demagogia, mas não é não. Eu gosto de estar nessa posição porque, por mais que as outras posições sejam mais gloriosas, vamos dizer assim, a nível de ego, é o time de desenvolvimento que realmente faz acontecer, né? É o pessoal de desenvolvimento que pega a ideia e transforma em realidade. Senão fica tudo só no campo das ideias e o produto não sai. Então, quando eu chamo de minha peãozada, eu me considero esse peão e com muito orgulho, inclusive, né? Não tem nenhum sentido pejorativo. E tem outros, né? Outros cargos, outros papéis também, como eu falei, né? Tem administrador gira, né? Por exemplo, é um cargo, é o cara que ele vai administrar uma plataforma que é voltada, nós vamos ver inclusive ela lá na frente, ela é voltada para metodologias ágeis, e tem um cara, normalmente, dependendo do tamanho do projeto, do porte da empresa, tem um cara, uma moça, uma pessoa, enfim, só para cuidar, para administrar tudo que ocorre ali dentro do Gira, né? Além do Scrum Master, você tem um administrador Gira, por exemplo. E, enfim, isso eu nunca atuei, mas sei que existe, já trabalhei com colegas nessa posição, e, enfim, tem diversas outras, né? Eu trouxe essas três que são as principais, as mais vistas, pelo menos, no mercado, e são as três que eu tenho domínio maior e fica mais fácil eu tirar qualquer dúvida de vocês. Por isso que eu trouxe como exemplo. Outra característica muito, muito importante também desse framework, né, de framework ágil, é que ela utiliza eventos, né? Então, se você está dividindo a sua tarefa principal em diversos pedaços de tarefas menores, né, aplicando baby steps, você naturalmente está distribuindo essa tarefa também em eventos, né? E quando a gente fala em eventos, eu posso citar aqui o Sprint Planning, por exemplo, né? Quando você vai fazer a sprint, né? Que você vai definir o seu papel. Dentro da construção da landing page, da página de vendas, o meu papel é construir os formulários, né? Essa é a minha sprint. Eu vou criar todos os formulários e quando estiver tudo pronto, né? Quando as outras páginas também estiverem prontas, nós vamos fazer a integração. Então, supondo que o meu papel é criar os formulários, a minha sprint é criar os formulários, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu quando eu puxo uma sprint para mim, é fazer o planning, né, que a gente chama de sprint planning, que é justamente planejar a sprint, né? Eu preciso fazer os formulários. Então, o que eu preciso para fazer os formulários? Qual é a tecnologia que eu vou usar? Já tem isso definido no projeto, ou eu tenho autonomia para definir? Esse é o planning, né? Você vai planejar como que você vai executar a sua tarefa ali de entregar aquela sprint em 1 até 4 semanas, né, que eu vou ter para construir os meus formulários, por exemplo. Feito o planejamento, né, a ideia é que se reveja esse planejamento. Isso pode ser feito até mesmo durante o processo. Eu indico até que se faça constantemente, né, esse planejamento até você chegar ao final mesmo do processo. Esse planejamento não, esse review, né, você está sempre revendo o que está acontecendo, até para identificar gargalos, identificar falhas, identificar, no caso de software, né, bugs, né, quando você testa e tudo mais. E quando você termina a sprint, quando você entrega lá a landing page, por exemplo, né, no meu caso, quando eu entrego os formulários, né, prontos, que é o fim da minha sprint, o ideal, né, é que a gente aplique uma retrospectiva, né? Assim como tem a retrospectiva nas TVs, canal aberto, ainda tem, eu acho. Acho não, ainda tem, né? No final do ano, dia 31, tem lá aquele, sei bem se é dia 31, mas tem lá aquele retrospectiva do ano, né, que mostra todas as tragédias do ano, né, vamos dizer assim. E aqui não é muito diferente, só que aqui você não vai focar nas tragédias, né, você até vai ver as tragédias que aconteceram, mas não serão tantas. Se você fez um bom review, você não vai ter tantas tragédias no final, você vai ter mais pontos a avaliar para não ocorrer nos próximos projetos, e pontos a avaliar que você possa agregar, né, coisas novas em outros projetos semelhantes a esse. É natural também, nessa retrospectiva, você criar um FAQ, criar uma base de conhecimentos, criar algo que traga base, né, para tudo que foi feito ali, criar uma documentação. Em tecnologia a gente chama muito de documentação. Em outras áreas chama-se de manual,
ajuda, enfim, FAQ, base de conhecimento, chame do que quiser. Mas é um conteúdo que tem ali tudo que se foi passado, todos os problemas, todas as soluções que foram encontradas, todas as coisas que nem eram esperadas, mas aconteceram de forma positiva, e com isso você tem uma quantidade de dados enorme para você trabalhar projetos semelhantes daquele, sem precisar, né, passar os mesmos problemas ou perder tempo criando as mesmas soluções. Então, essa retrospectiva traz isso, né? Você planejou, você foi revendo todo o tempo e no final você faz a retrospectiva. E por último, né, não menos importante, está até aqui em primeiro, inclusive, nós temos aqui o Daily Scrum, né, que é o que é o Daily Scrum? Dentro da metodologia Scrum você ter reuniões diárias, por isso que vem do nome daily, né? Na verdade, tudo isso vem americanizado porque essas coisas, esse manifesto ágil foi criado por americanos, né? Pelos gringos, e quando chega aqui, chega com as palavras americanizadas, gourmetizadas, e são essas palavras que a gente vai encontrar no mercado, então não tem como fugir disso, tá? Eu não estou colocando palavras bonitas, palavras em inglês aqui, para mostrar que eu sei falar a palavra, qualquer coisa do tipo, não é isso. É porque é para que vocês já acostumem mesmo com esses jargões de mercado, porque vocês vão escutar bastante aí, dependendo do projeto que estejam daqui para frente. Bom, então, explicando a Daily, né? A Daily ela deixa muitas dúvidas aqui, ela deixa muita normalmente ela é aplicada, né, de forma muito errada, tá? Eu não queria usar essa palavra errada, mas enfim, não tem, na falta de uma palavra melhor, a dele muitas das vezes ela é aplicada de forma errada. E eu vou dizer por quê. Primeiro de tudo, né? Primeiro erro. A dele, ela é um processo do time, equipe, squad, chame como você quiser. Esse processo de daily, né? Ele não envolve chefia, ele não envolve liderança, ele não envolve Scrum Master, ele não envolve gestor de projeto, ele não envolve hierarquias maiores, tá? Ele é um projeto ali do chão de fábrica, né, do time de desenvolvedores, das pessoas, como eu disse, que fazem acontecer. E como é que funciona esse processo, né? Como eu disse, é feito entre a equipe, sem chefia e tudo mais, e você é uma reunião diária, né? E por ser todo dia, ela não pode ser uma reunião grande, ela é uma reunião que ela é feita no máximo de 5 a 15 minutos, no máximo, e ela é feita em pé, né? Vocês vão ver lá na frente que a gente chama até de stand-up daily, né? Daily stand-up, cada um chama de uma forma, mas é um bate-papo, né? A ideia da daily não é uma reunião maçante, não é uma reunião para comer salgadinho, não é uma reunião para tomar café. O café você até consegue tomar em 15 minutos, um cafezinho, mas é um bate-papo, né? E como eu disse, é um bate-papo entre a equipe de base, né? Não é um bate-papo sem cobrança, sem assédio, muitas das vezes, né? Como eu já vi assédio dentro dele, e, enfim, isso não deveria existir em lugar algum, né? Mas na prática acaba que em alguns lugares existe. Então, qual é a função da daily, né? Para que uma reunião se não tem chefia, né? Normalmente uma reunião tem que ter chefia, mas aqui a primeira ideia aqui das metodologias ágeis é que é uma metodologia que ela traz autonomia para as equipes, tá? Ela não é uma autonomia, ela não é uma equipe para você ficar preso à chefia. Ela é uma metodologia para que você tenha a possibilidade de ser o seu próprio gestor, de gerir o seu tempo, de gerir suas tarefas, de gerir o que você está puxando para você e entregando para a equipe, entregando como valor para o cliente. Então, é uma metodologia para equipes responsáveis. Normalmente é usada em equipes de alto nível, não é qualquer equipe que você consegue implantar. Às vezes dá muito trabalho até pela infantilização da equipe, você tem que fazer um trabalho de conscientização muito maior. Infantilização não tem nada a ver com idade, tá? Tem pessoas até já com uma idade bem avançada que infantiliza essa metodologia, talvez por não conseguir se encaixar, né, realmente, tudo mais, está tranquilo também. Mas o ideal é que
se formem equipes de alto nível para conseguir aplicar isso aqui, né? Aplicar essa metodologia. Inclusive, esse é um grande diferencial, né? Às vezes a pessoa reclama, eu tenho a mesma formação que fulano, né? A gente fez a mesma faculdade, se formou junto, na mesma turma, entregamos TCC juntos, em grupo, e ele ganha 3 vezes mais do que eu, por quê? Ela ganha 3 vezes mais do que eu, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa conhece metodologias ágeis, aplica a metodologia, o framework Scrum, o método Kanban, e você não. E esse é um grande divisor, e não é simplesmente por aplicar, é porque realmente o resultado que traz é tão grande que faz um profissional especialista nessa área ganhar, às vezes, 2, 3 vezes mais do que o outro, com o mesmo cargo, com o mesmo patamar ali intelectual, o mesmo patamar de carreira. Tá? Então, preste atenção nas metodologias ágeis, não negligencie, e vamos nessa. Deixa eu apagar aqui para continuar. Então, como eu disse, as reuniões, as dailies, né, são de 5 a 10 minutos, ocorre entre membros da equipe, e o objetivo dela é o que você não conseguiu fazer, né? O que você não conseguiu fazer, você tinha para fazer, no caso, né, ontem. Né? Isso aqui, como é diária, né? Esse aqui é sempre o ontem, esse aqui é o hoje, e esse aqui é o amanhã. Tá? Tá horrível minha letra, mas está escrito amanhã. Então, o objetivo da daily é para a própria equipe discutir entre si, né, para não ter aquela história de fulaninho trabalha mais do que eu trabalho mais do que fulaninho. Se a minha sprint é fazer isso, eu tenho que fazer e tenho que entregar. Como a entrega é contínua, a gente faz essa reunião diária, que é para ver se as coisas estão caminhando, que é para ajustar. Aqui você já pode pegar o conceito de errar rápido e consertar rápido. Essa é a ideia aqui. Quando você separa isso, né, essas dailies, e discute isso aqui entre a equipe, a ideia é que seja para que a própria equipe, né, faça uma autogestão onde ela erre rápido, né, porque errar vai ter erro, principalmente em grandes projetos, mas que tenha a possibilidade também de acertar rápido. Por quê? Quando você chega no dia de ontem, por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui para não ficar muito enrolado. Eu, né, tenho meu formulário para fazer da landing page, é a minha sprint. Eu vou chegar lá aqui para a minha equipe, né, bom dia equipe, né, minha tarefa ontem era criar 4 campos, né, de input do meu formulário. Eu consegui criar 2 e 2 eu não consegui criar. Isso era a minha tarefa de ontem. Então, o que você vai falar do ontem, na verdade, é o que você tinha para fazer, né? O que você vai acertar com a tua equipe, é o que você tinha a fazer ontem, o que você conseguiu fazer de ontem e o que você não conseguiu fazer de ontem. Você percebe que aqui todo mundo já tem um cenário do que eu tô tendo problema de entregar e o que eu estou conseguindo entregar, né? A equipe inteira já pode, inclusive, sugerir ajuda, é aí que entra o colaborativo, né? É uma equipe que traz a agilidade, ela traz eficiência, né? Não se trata de correria, né? Não se trata de tempo. A agilidade aqui é um sentido muito mais amplo até do que ser ágil, não é ser rápido, né? É ser eficiente, né? É que a equipe seja eficiente. Então, eu tinha para entregar ontem 4 inputs, entreguei 2 e não consegui entregar 2. Hoje eu tenho mais, vamos supor, no meu formulário, eu preciso colocar um campo de texto, né? Um campo de texto nesse formulário, porque ele precisa ser autoexplicativo, e eu também preciso, né, terminar os 2 aqui que ficaram faltando, que eu não consegui fazer. Né? Essa é a minha tarefa de hoje. Então, só aqui minha equipe já tem a visibilidade do que eu vou fazer hoje, né, que eu preciso terminar os 2 inputs de ontem, e eu preciso criar esse campo de texto. No final do dia, eles podem chegar lá, e aí, Brunão, conseguiu terminar os 2 inputs? Posso te ajudar? Conseguiu o texto? Olha, eu fiz aqui no GPT um texto bacana, vê se está certo, faz só uma revisão, entendeu? A ideia da colaboratividade, ainda aqui. E ainda no dia de hoje, né, eu já falei primeiro o que eu tinha que fazer ontem, e o que deu certo e o que não deu. Eu vou fazer eu já falei o que eu tenho que fazer no dia de hoje, e eu vou falar para a minha equipe também o que eu vou fazer no dia de amanhã. Porque quando você tem uma sprint toda já dividida ali em backlogs, e a gente vai ver o que são esses backlogs depois,
você já sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Então, você tem que sinalizar a sua equipe também, falar, ó, amanhã eu vou colocar o primeiro formulário em produção. Então, a equipe já sabe que para você colocar esse primeiro formulário em produção, você já tem que ter conseguido resolver o problema do que você não tinha conseguido resolver aqui, você já tem que ter resolvido o texto, né? E você precisa colocar em produção, provavelmente fazer alguns testes antes para evitar que não haja algum erro, né? Então perceba o tamanho da importância dessas dailies, né? E quanto ela precisa ser rápida para a coisa não ficar cansativa, né? Então, em 15 minutos ali, cada um vai mostrar o seu dia de ontem, o seu dia de hoje e o seu dia de amanhã. Deixa eu limpar a bagunça e beber uma água. Hidratem-se. Hoje está seco demais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, no meu país, Niterói, é meu município, mas eu chamo carinhosamente de meu país, porque é um município bem bacana. Quem não teve a oportunidade de conhecer Niterói, conheça. Niterói é maravilhoso. Vamos lá. Voltando ainda, né, para as principais metodologias, né, não esqueça que até agora nós estamos falando apenas da primeira, que é o Scrum, e como nós vimos, né, fazendo recapitulando aqui, o Scrum ele se baseia em ciclos, né, que são as sprints, ele tem seus papéis definidos, que são esses cargos dentro do projeto, ele utiliza eventos como o Daily, que eu acabei de explicar, né, que eu posso até recapitular aqui também rapidamente o Daily, ele é apenas para equipes, ele não pode durar mais de 5 minutos, né, em torno de 10 a 15 minutos, não tem chefia, porque não tem cobrança, e ele, a principal função dele é que cada um da equipe traga para a equipe o que fez ontem, o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã. E aqui, né, foca na entrega contínua de valor e melhoria contínua. Isso aqui é consequência, não precisa nem explicar, né? Uma vez que você tem toda essa estrutura maravilhosa aí acontecendo, funcionando em sinergia, o resultado natural, o resultado orgânico disso é uma entrega contínua, porque é uma entrega diária, né? Até porque a Daily exige isso, e é uma melhoria contínua, porque você tem a oportunidade de melhorar todo dia, tanto sozinho, né, quanto com a ajuda da sua equipe. Bom, dito isso, né, o que nós falamos aqui é um framework, né, como eu falei, é um conjunto de soluções já pré-prontas, né? Você não precisa inventar a roda aqui, a roda já vem pronta. Quando a gente fala em framework, né, imaginamos uma roda pronta, né? Onde você não precisa criar a roda para... A metodologia ágil por si só já é uma grande roda pronta, e o Scrum é a roda pronta dentro da roda pronta. Vamos botar assim. Próxima metodologia, o próximo método que nós temos, ele não se trata de um framework, não é uma coisa tão grandiosa, mas é um método muito eficiente, que traz muito resultado, inclusive ele é usado dentro do Scrum. Eu sempre uso, eu não abro mão de usar também o Kanban, né, a ferramenta aqui, Kanban. Oxi, tiraram no lápis. Né? Tiraram, né? Deixa eu voltar. Não, na verdade eu estou na tela errada. Vamos lá. Bom, dito isso, né, terminando aqui todo esse cenário do Scrum, a gente passa para o Kanban. Né? O que é o Kanban? O Kanban ele não chega a ser um framework, né? O framework ele é uma coisa muito mais robusta, como nós vimos aqui. O Kanban, apesar de ser uma coisa muito mais simples, ele não tem, ele não perde em nada assim, em termos de valor. Ele é um método visual, para quem é visual, então, para quem tem mais facilidade, né, em lidar com coisas visuais, principalmente para quem lida aí com algumas neuroatipicidades, neurodivergências, que lidam melhor com coisas visuais. O Kanban é excelente. Eu não abro mão de usar o Kanban. Eu uso o Scrum em praticamente todos os projetos que eu me envolvo, mas eu não abro mão de usar o Kanban dentro do Scrum. Né? E nós vamos ver que isso é possível, até mesmo com a ferramenta maravilhosa que eu vou apresentar lá na frente, que é o Gira. Você vai ver que você pode unir esses dois mundos aqui maravilhosamente bem. Bom, o que é o Kanban? O Kanban ele é um método visual para gerenciar fluxos de trabalho. Né? A ideia do Kanban é que cada processo, né, dentro da sua tarefa, ele tem fluxos, né, os fluxos são início, meio e fim, né, o que você vai fazer de fato do início até o fim dessa tarefa, do início até o fim dessa sprint. E o Kanban ele vem para organizar todas essas tarefas que você precisa fazer de forma visual.
né? E como que ele faz isso? Ele utiliza quadros, né? Quadros com colunas, e essas colunas elas se dividem. Isso aqui é a estrutura básica, tá, gente? É a estrutura que não pode faltar, mas ela não se limita aqui, tá? Não esqueçam sempre disso. Ela não se limita nisso, mas é uma estrutura de fazer, né? O primeiro bloco, né? Ele é um bloco de fazer. Devolve minha caneta, por favor. Bom, o primeiro bloco ele é um bloco de fazer, né? O que precisa ser feito. E isso vem muito parecido com a dele, tá? Eu expliquei agora o que é a dele. Isso aqui é bem parecido, só que isso aqui é uma ferramenta mais objetiva. É visualizar o que está em progresso e visualizar o que já está concluído. Então, na prática, o que é? Você tem aqui um dash, uma área de trabalho, né? Uma área qualquer de trabalho, uma tela, vamos botar assim, pode ser física ou digital. Ela começou como física, inclusive, mas hoje em dia está tudo no digital, né? Então, aí aqui você tem as colunas, né? E nessa coluna você trabalha com cards, você trabalha com cartões dentro dela. Então, essa primeira coluna aqui é o que você tem a fazer ainda, né? Essa segunda aqui é o que você tem em progresso, é o que você está fazendo, né? Naquele momento. E essa outra coluna aqui é o que está concluído. E aí você vai botando diversos cards aqui, né? Quando era físico, né? Eram cards mesmo, físicos, você colava ou prendia, enfim. E hoje, né, no mundo digital, você coloca cards, né, digitais, virtuais, né? E, eventualmente, você, quando termina o que você está fazendo, né, está aqui. Lembra-se que aqui é o a fazer, né? Quando você termina o que você está fazendo, você pega esse card aqui e puxa ele para cá, né? Aí aqui vai entrar mais um card. Aqui vai ficar só com um e aqui vai ficar com 4 agora, porque você já está ele não está mais ali para você pegar para fazer, né? Você já está em produção, você já está fazendo aquilo. E uma vez que você terminou algum aqui, né? Você tem vários cards, você terminou um, você vai puxar ele literalmente para o campo de concluído, né? Então é uma forma da equipe visualizar de forma completa o que cada um, né? O que cada pessoa, porque cada quadrinho desse aqui tem uma carinha, né? Pode ter uma ou mais carinhas, né, que são desenvolvidos nesse card, e aí a equipe inteira consegue ter a ideia do que cada um está fazendo dentro da equipe, enfim, é a mesma ideia lá da Daily, né, só que aqui é uma coisa que você não precisa se reunir, ela já está ali na ferramenta para qualquer pessoa ver a qualquer hora e não precisar esperar a Daily. Tá ok? Esse método, ele baseia-se na limitação do work in progress, né? É justamente isso que eu citei aqui, né? É o progresso do trabalho, né? Você divide isso, você dilui isso para a equipe e com isso você evita a sobrecarga da equipe, né? Até porque quem tiver em algum fluxo ali com gargalo, quem já terminou sua tarefa, naturalmente, né? Isso acontece na equipe ágil, quem terminou vai lá e bate na porta do outro lá, e aí, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque todos precisam entregar junto, o resultado de um é o resultado de todos, né? Isso que é bacana aqui. Esse método, ele, assim como as outras metodologias, ele favorece a entrega contínua e rápida, ele identifica gargalos, né? Como eu acabei de dizer, ele tem a possibilidade de você ver onde a equipe está errando e onde a equipe está acertando, né? Mais uma vez, a gente pode ver que nós estamos falando de errar rápido e acertar rápido. Toda vez, bota na cabeça de vocês que toda vez que a gente estiver falando de metodologias ágeis, nós estamos falando de projetos complexos, onde você precisa errar rápido, após errar rápido, você precisa acertar rápido, consertar rápido. Tá? Ainda dentro das principais metodologias, né, tem as 3 últimas que eu trouxe aqui, não se esgotam aí, como eu disse, né? Temos outras. A terceira metodologia é a Lean, né? Essa metodologia que ela é derivada de uma outra Lean, né? De uma outra metodologia com o mesmo nome, que vem da manufatura, e a principal função dela aqui é eliminar desperdícios, né? E maximizar o valor para o cliente. A gente tem um ledo engano, às vezes, de achar que para maximizar o valor para o cliente, a gente precisa investir mais, precisa botar mais dinheiro, trazer novos investidores, trazer novos parceiros. E na maioria das vezes nem precisa, tá? A maioria das vezes a gente percebe que só de avaliar todo esse processo,
de repente a gente precisa só enxugar os desperdícios, né? Literalmente apagar a luz que ficou acesa, não usar o ar, né? Abrir uma janela com ar natural quando se pode, num dia mais fresco, evitar, economizar papel, não tem mais por que usar papel nos dias de hoje, praticamente, e se usar ali um reciclado, enfim, evitar os desperdícios traz economia. E quando você tem uma maior economia, você consegue ter um maior resultado financeiro, um maior resultado em números, sem ter que aumentar o seu ticket médio, tá? Sem ter que elevar essa projeção de aumento de lucro para o cliente final, né? Que quem está pagando a conta no final das contas. O princípio dessa metodologia é entregar rápido, como todas as outras, né? E lembre-se que isso aqui não se trata de velocidade, né? É um rápido com eficiência. Um dos princípios é melhoria contínua, né? Como qualquer outra das metodologias. Isso acaba sendo redundante, porque uma das funções da metodologia ágeis é a melhoria contínua e a entrega de valores contínuos. E reduzir desperdício, que é a principal função dessa metodologia aqui em específico, né? E quando você consegue moldar esse processo aqui justinho, você consegue ter a tomada de decisão baseada em evidências, né? E como é que se chega às evidências, né? Por meio de dados, tá? Dados, eles cada vez mais, né, são o petróleo, né? Era o petróleo de amanhã, mas os dados já são o petróleo de hoje. E dados, né, muitos dados, quando organizados, quando limpos, quando tratados, né, eles geram informação, né? E dados com informação, né? Informação é tudo que a gente precisa hoje para poder tomar decisão em evidências, né? Não mais em feeling, como era feito antigamente. Antigamente, a gente tomava metade das nossas, a maioria das nossas decisões era tomada por meio de feeling, né? Por meio de experiência de vida mesmo, por meio de coisas que a gente viu no cenário, com outros concorrentes, com outros amigos, com co-irmãos. De uma certa forma, vinha muito do olhar de cada um, da observação de cada gestor. Mas hoje não existe mais isso. Tá? Se existe, a empresa está fadada a fracassar. Hoje a gente vive a cultura data-driven, né? Fica aí já uma outra tarefa para vocês, que é procurar o que é a cultura data-driven e se aprofundar nela. Data-driven nada mais eu vou já explicar aqui, que é tomada de decisão baseada em dados, né? É o que se faz aqui. Então, pode-se dizer aqui, de forma até bem grosseira, que essa terceira metodologia, né, ele traz como um dos maiores benefícios, né, além de reduzir os desperdícios, é você tomar melhores decisões, porque ela traz entranhada nela, né, a cultura data-driven, que é para transformar dados em informações e transformar informações em tomadas de decisões assertivas. Tá ok? Passando para a quarta metodologia, essa aqui é muito característica para a tecnologia, tá? Então, como aqui a nossa mentoria é um público misto, né? Não é um público só de pessoas da área de tecnologia, essa aqui eu não vou me estender muito, mas é uma metodologia que ela é focada, principalmente, como eu disse, para desenvolvimento de software de alta qualidade e que precisam de respostas rápidas a mudanças, né? O que são essas respostas rápidas? Um exemplo bem claro e rápido aqui. Mercado Livre. Pronto, não estou ganhando nada no Mercado Livre, não sou comissionado, eu sequer vendo no Mercado Livre. Mas ele é um ótimo exemplo. O Mercado Livre ele está 24 horas em produção, né? A produção que a gente fala é funcionando ali ao vivo, né? Cliente mexendo. Tem um ambiente de teste e um ambiente de produção. Quando a gente fala na verdade, são 3 ambientes. Quando a gente fala em desenvolvimento de software, nós temos 3 ambientes distintos e que necessariamente precisam ser respeitados. É o ambiente de desenvolvimento, né? É onde o desenvolvedor está trabalhando, junto com o design, junto com o pessoal de experiência do usuário e tudo mais. Feito essa parte, né, de desenvolvimento, ela entra no ambiente de teste, é onde o software está pronto ou semi-pronto, já tem funcionalidades prontas, onde você começa a testar, seja um teste
um teste, vai ter vários tipos de teste, né? Seja um teste ali específico de uma funcionalidade, ou seja um teste de ponta a ponta da aplicação, que normalmente são os dois mais utilizados. E tem um ambiente de produção. Produção. E esse ambiente é o mais importante que tem, porque o ambiente de produção é a tela do cliente, é a tela que está aparecendo para o cliente. É esse ambiente que a gente chama de produção. Quando você escutar o jargão, vou botar um site em produção, vou colocar uma aplicação em produção, vou botar uma funcionalidade em produção, saiba que ela está indo lá para a tela do cliente e que vai influenciar diretamente no uso do cliente ali em tempo real, ao vivo, né? Então, como o Mercado Livre tem essa necessidade, assim como a Amazon, assim como outros, usa-se pesado ali a metodologia, né, extreme programming, né, que é a programação extrema, né, hardcore ali, onde você muitas das vezes se reúne até com pessoas que você nem conhece, né, às vezes pessoas que estão em diversas cidades, estados do país, às vezes fora do país, e você se junta com essas pessoas para programar, por exemplo, né, esse pair programming é uma técnica utilizada por programadores, onde programadores se juntam no mesmo código ali, naquele mesmo trecho de código, às vezes, na mesma funcionalidade, para fazer uma coisa junta, porque a coisa é tão grande e precisa de uma velocidade tão, né, precisa de uma resposta tão veloz, que às vezes é difícil fazer com uma pessoa só. Então, junta-se diversos programadores e cada um faz uma linha de código ali, um trecho de código, um bloco de código, e isso exige já uma certa uma certa experiência já, né, vamos dizer assim, dos programadores, e uma certa sincronia também, exige um poder de trabalho de equipe muito bom para não atrasar ainda mais o projeto, deixar o cliente esperando lá na área de produção. Lembre-se que uma empresa como Mercado Livre, uma empresa como XP Investimentos, uma empresa como a Amazon, ela 5 minutos, 3 minutos fora do ar, lá em produção, o ambiente dela de produção com algum tipo de erro, isso pode se reverter, pode ser convertido em milhões, às vezes, em prejuízo financeiro para a empresa, né? Então, para você ver o tamanho e importância que é uma metodologia ágil dentro de uma empresa do porte da XP, do Mercado Livre, de uma Amazon da vida. Né? Uma outra metodologia que a gente já citou bastante também, que é inclusa aqui, são os testes, né? Esse aqui ele traz um teste específico, é o TDD, né? O Test Driven Development. Você, não vou entrar no mérito de explicar como é feito o teste, mas é um tipo de teste de desenvolvimento, já existente. Integração contínua, né? Tanto do software quanto da equipe, como eu falei agora, citei o caso do pair programming, e feedback contínuo, né? Porque se você está ali programando em conjunto, o cliente em tempo real usando ali em produção, aquele feedback ele é contínuo e também em tempo real, né? Isso traz um avanço aí para o produto fora de série. Tá? E, como eu disse, ele é ideal para equipes de desenvolvimento que lidam com requisitos mutáveis ali, com coisas que estão em constante mudança. E como última que eu trouxe aqui, porém não menos importante, né, é mais um framework, né? Lembra-se que o primeiro que eu trouxe era o framework, os outros 3 são 3 métodos, e esse último também é um framework, que é o SAFe, né? Ele é um framework voltado para escalabilidade ágil, né? Então, ele é feito já para projetos que não necessariamente começam grandes, mas já começam com a mentalidade grande, né? Ele já começa com a mentalidade de crescimento e sabe que vão chegar a um tamanho grande. Então, você já aplica isso desde o início, e normalmente também ele é usado em grandes organizações, né, em grandes empresas. Também, no caso do Mercado Livre e outros do mesmo porte. Ela organiza a equipe, né, em Agile Release Trains, né, que são equipes que são treinadas ali para fazer os releases, né, literalmente do treinamento, da sincronização do pessoal ali, com treinamento da sincronia do pessoal para as entregas, né, para as entregas, seja interna ou seja para o cliente final. E ela tem a característica também, né, ela é um framework que integra outro framework, só para você ter uma ideia da proporção da coisa, né? Por isso que ela é usada em grandes organizações, porque ela já é um framework e ela integra aqui um outro framework, que é o Scrum, que nós vimos lá atrás, o primeiro, né? E ela integra também um outro método, né? Que é o Kanban, né? E pode também, normalmente integra também o Lean, que é um outro método. Então, vamos dizer assim que, pelo porte da empresa, pelo tamanho da empresa,
é necessário que se aplique aí diversos tipos de métodos, né, dentro do conceito de metodologias ágeis. Então, você pode ver que pelo porte da empresa, pelo tamanho da empresa, ou pelo porte do projeto, tamanho do projeto, a gente pode ter tanto de uma metodologia, né, apenas, um método apenas, simples como o Kanban, ou a gente pode ter todos dentro de um só, né? Aí vai, cada caso é um caso. Espero que não esteja muito corrido até aqui, que esteja fazendo sentido para vocês. Como eu disse, né, as dúvidas vão ser tiradas no comentário que eu vou deixar aqui embaixo do link desse vídeo, e para os mentorados, né, as dúvidas vão ser retiradas normalmente lá no ambiente de mentoria. E se você ainda não é um mentorado nosso, ou se você sequer ainda não está no nosso grupo free, nosso grupo grátis, de conteúdo riquíssimo e grátis, como esse, por exemplo, entra lá, que o link também vai estar aqui embaixo, né? Aproveita e clica no link lá do WhatsApp e vem para o nosso mundo, curtir com a gente todo esse conteúdo e buscar prosperidade na sua carreira. Bom, então, fazendo um último review aqui, né? Nós nos propomos a trabalhar uma definição, né? O que é a metodologia ágil, como que ela surgiu, né? Quem foram os responsáveis por trazê-la e como que ela formalmente surgiu, né? Como é que é o documento, a forma mesmo, a materialidade disso. Nós vimos aqui a metodologia, né, o framework Scrum, né, que possui ali sua característica já pré-moldada, o método Kanban, mais dois métodos, né, que são bem específicos, um para desperdício e outro para programação em grandes empresas, e o último método que ele junta, ele é meio que o melhor de todos os mundos, né, vimos os principais métodos, e agora, né, não adianta a gente conhecer quem criou, né, por que criou e quais são os métodos criados, se a gente não souber como implantar. Então, a partir de agora, nós vamos ver a implantação, né, ou a implementação dessa metodologia numa empresa ou em um projeto. Bebam água e vamos lá. A implementação dessa metodologia, né, das metodologias ágeis, ela vem conforme o contexto da empresa, o contexto do time, o contexto do projeto, como a gente acabou de ver, né? Ela pode entrar de diversas maneiras, né, no mercado. Mas, assim, uma coisa que você precisa pôr em mente é que, para se implantar uma coisa como essa, não é do dia para a noite e não é simples. Ela vem com dores e obstáculos a serem seguidos, né? E como é que a gente identifica e consegue superar esses obstáculos, né? Tem aqui um pequeno passo de coisas básicas que você precisa seguir para garantir aí para ter o máximo de garantia de sucesso nessa implantação. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, né, é avaliar a cultura da empresa, a cultura da equipe, a cultura principalmente dos donos, da diretoria, da presidência da empresa, porque normalmente são essas pessoas responsáveis por implantarem essas culturas, e se eles não comprarem a ideia, isso aqui não vai existir, não vai funcionar. Não vai mesmo, não tenta. Não tenta porque você vai perder tempo e vai se desgastar e vai se frustrar. Então, se você vê essa possibilidade, né, se você conseguir diagnosticar, você tem dois caminhos. Se você entender que a empresa está aberta a essa cultura, você leva isso para a empresa. Se você entender que a empresa não está aberta, você vai procurar outra empresa melhor, né, porque essa empresa está fadada a não ficar muito tempo no mercado. E caso você encontre, né, a possibilidade, né, primeira coisa que eu indico é que você sinalize a sua liderança, né, e aqui já vamos desconstruir o mito de eu não vou dar ideia porque o meu chefe vai roubar e vai ganhar o mérito, blá, blá, blá. Isso hoje em dia, esquece isso, não entra nessa crença limitante, porque isso às vezes, aí eu volto lá, né, a pessoa que se formou na mesma faculdade, na mesma turma, se duvidar, arrumou um emprego na mesma empresa, com o mesmo cargo, só que um ganha 3 vezes mais que o outro, né? E às vezes não só porque conhece a metodologia, né? Muito porque conhece, mas também porque teve a audácia, né? Teve a ousadia de chegar e levar isso sem nenhuma limitação, sem nenhuma crença limitante, sem nenhum medinho mesmo, propriamente dito. Né? Então, sinalizou, viu que tem possibilidade, conversa com o teu chefe, se está com medo do cara ou da mulher roubar a tua ideia,
chama o chefe maior para conversar os três juntos ali na frente do dono da empresa, ou de quem quer que seja, do presidente, do diretor que você acha que tem uma certa confiança, sempre tem alguém, e se você não confia em ninguém, o problema está em você, né? Então, sempre tem alguém ali que você pode confiar e chama para estar com você nesse momento e leva a ideia, né? Que aí é uma forma de você se sentir seguro, de se sentir segura, de que sua ideia não vai ser roubada e furtada e aplicada em nome de outra pessoa, né? Dito isso, você conseguiu avaliar, o que você tem que fazer após avaliar a empresa, né? Se você viu que tem a possibilidade, conseguiu trabalhar isso com a sua equipe, conseguiu trabalhar isso com a sua liderança, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a metodologia adequada, né? Como nós vimos, nós temos pelo menos 5 ali que são excelentes, e na hora de aplicar você precisa saber o que fazer, né? E como eu disse, eu trouxe as duas aqui que normalmente eu aplico em qualquer projeto que eu esteja, que é o framework Scrum com a metodologia, o método Kanban, né, de quadrinhos, e aí tem ferramentas já que trazem as duas dentro dela, né, você não precisa ficar correndo em várias ferramentas, nós vamos ver isso no próximo slide. E para grandes organizações, o Scrum, no caso, para pequenos times, né, como eu disse, e projetos dinâmicos, o Kanban para processos contínuos de alta demanda, e os dois juntos, né, dando um poder, todo esse combo de poder para o projeto. E se for um caso de grandes organizações, né, a melhor coisa é juntar 2, 3 ou mais métodos e aí você tem um controle maior sobre o resultado, né, da entrega ou das entregas que você precisa fazer. Bom, feito isso, né, você já avaliou a cultura, conseguiu fazer o trabalho de pastoreio ali de time, de liderança, você já conseguiu escolher e implantar ali, mesmo que de forma teórica, né, a metodologia que você escolheu. Então, agora chegou a hora de montar e capacitar o time, né? Não adianta você trazer todo esse conhecimento, trazer isso tudo, se você não vai conseguir aplicar isso sozinho. Nós vimos desde o primeiro slide que isso é uma metodologia para trabalhar em equipe, né, em colaboratividade, né, de forma colaborativa. Então, se você precisa de colaboração, você precisa de um time, né? Então, o primeiro que você precisa fazer é montar um time. Se esse time não for capacitado em metodologias ágeis, você, como Scrum Master, ou apenas como pessoa que está levando a ideia de implantação para a empresa do projeto, você tem que ser esse multiplicador, né? Se você nunca leve uma ideia se você não estiver preparado para executar, ou se você não quiser executar, fica a dica. Porque, normalmente, quando você leva uma ideia, você que aplica. E aí você precisa definir, né? Uma vez que você monta e treina esse time, você precisa definir alguns papéis e algumas responsabilidades dentro desse cenário, conforme a metodologia que você escolheu. Se você escolheu o Scrum, você já sabe que você vai ter naquele time ali um PO, né? Um Product Owner, pelo menos, um Scrum Master ou um administrador Gira ali, se você estiver usando Gira, e precisa do time ali que vai botar a mão na massa e fazer pelo menos esses 3 que você precisa dentro de um framework Scrum, né? Que esse é o que ele exige. E promover treinamentos constantes, e quando eu digo treinamento aqui, não se limita somente em treinamento técnico, não se limita somente em treinamento teórico da metodologia, treinamento técnico de ferramentas, tá muito longe disso, né? O treinamento aqui ele tem que ser constante e ele tem que começar na mente, né? Ele é um treinamento mental antes de qualquer coisa. Primeiro você muda o mindset, né? Você cria o mindset ágil, né? Você cria a cultura ágil na cabeça das pessoas, e a partir daí, quando as pessoas compram aquela ideia, começam a querer agir daquela forma, entendem que precisam agir daquela forma e compram essa ideia com você, aí sim você começa a treinar a parte técnica, começa a treinar a parte conceitual, né, como nós estamos fazendo aqui. Bom, e falando em ferramentas, né, eu não podia deixar de trazer algumas, tem várias também, assim como as metodologias também, temos várias ferramentas, né? E o quarto passo é adotar uma delas. Você já montou, você já identificou a cultura da empresa, é permissiva para isso, a equipe comprou sua ideia, você já conseguiu montar seu time e já conseguiu capacitar, você tem um time redondinho funcionando. O que você precisa? Ferramenta, né? Assim como numa oficina, por exemplo, não adianta você ter uma equipe de mecânico top, né? Você passa em todas as autorizadas, todas as concessionárias, contrata todos os profissionais que trabalham na autorizada e monta uma oficina para você só com profissional de autorizado.
né? Não vai adiantar nada se ele não tiver uma caixa de ferramentas, se a oficina não tiver elevador, se não tiver uma estrutura de ferramental. E aqui não é diferente, né? Só que é uma ferramenta digital, né? Uma ou mais. E eu já adianto aqui, uma que eu sou um grande fã e indico sempre, 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 em qualquer projeto, ela não tem uma curva de aprendizagem, uma curva de aprendizado curta, né? Porque não é que ela seja difícil, ela não é uma ferramenta difícil, ela é uma ferramenta completa, né? E tudo que é completo tem muita coisa a se fazer ali dentro. Então, o que leva a pessoa, às vezes, demorar um pouco a aprender a mexer no Gira, ou no Jira, ou no Jira, como quiser chamar, né? Eu chamo de Gira mesmo. E o que leva as pessoas a terem, às vezes, uma certa dificuldade de mexer nessa plataforma, mexer nessa ferramenta, é justamente a quantidade de coisas que ela tem a se fazer ali dentro, né? E principalmente se você não conhece muito toda essa teoria que nós passamos até chegar aqui, aí mesmo que você vai ficar completamente perdido. Se você não sabe o que é um backlog, se você não sabe o que é uma sprint, se você não sabe o que é um quadro Kanban, se você não sabe que você tem que produzir de forma compartilhada, colaborativa, não adianta você pegar o Gira, que já é uma ferramenta completa demais até, e que você vai ficar perdido, né? Então, tudo isso que eu falei aqui agora são coisas que você faz dentro dela, né? Ela tem ambiente para isso tudo. Então, não adianta você ter. Isso aqui seria como você ter, você usar o Gira, né? Você baixar o Gira lá e ficar lá de frente para ele sem saber usar, sem saber a metodologia, seria o mesmo que você ter uma Ferrari na garagem, né? Você vai olhar ele todo dia, vai olhar a Ferrari todo dia, não vai saber dirigir. Uma Ferrari na garagem que você não sabe dirigir, né? No caso, sem habilitação, sem saber dirigir. Você vai olhar a Ferrari todo dia, ele não vai poder fazer muita coisa com ela, se você não sabe dirigir. O melhor, inclusive, de se ter uma Ferrari, além de ser um patrimônio, né, é dirigir a Ferrari, né? Então não faz muito sentido andar no carona de uma Ferrari, pelo menos não para o dono, né? Tem o Trello também, o Trello já é uma ferramenta mais famosa, né, uma ferramenta mais usada no mercado, mais divulgada também, só que ela tem suas limitações. Normalmente, empresa, você usa ela com todos os recursos, porque a empresa paga a licença por isso, mas se você for, de repente, para uso pessoal, você vai sofrer algumas limitações por não contratar um plano pago, né? E o Gira, inclusive, ele é da mesma empresa do Gira, né? Eles são do mesmo dono, tanto o Trello quanto o Gira, mas só que o Gira tem essa característica de ter uma abertura maior para o pessoal de projetos. E a terceira ferramenta é o Miro. É uma ferramenta também excelente. Eu uso junto com o Gira, inclusive, né? Eu uso essas duas ferramentas juntas, porque apesar das duas serem ferramentas de métodos ágeis, né, o Miro me dá algumas coisas que o Gira não tem e vice-versa, né? Então, como eu procuro usar todas as ferramentas que estão ao meu alcance, né, porque isso me gera produtividade e me gera mais tempo de qualidade depois para aproveitar minha vida também, né? Eu costumo usar as duas, né? E é o que eu indico que todos façam. Pelo menos o Miro e o Gira, e que vocês consigam dedicar um tempo de qualidade para aprender essas ferramentas. Para quem conhece o Trello já vai ser mais fácil, porque uma das páginas, um dos recursos do Gira é o quadro Kanban, que é a característica do Trello. Então, acredito que não vai ter muito problema para aprender. Tá? É uma ferramenta que tem, sim, um tempo maior que você precisa de estudo, mas não por ela ser difícil, por ela ser complexa. Muito pelo contrário, a ferramenta é fácil de usar. Depois que você entende toda essa teoria por trás aqui que nós vimos até agora, fica natural, fica orgânico o uso da ferramenta, você começa a usar com mais facilidade, mas ela leva um tempo maior a aprender por questões justamente por eu achar que ela é excelente, né? Porque ela te dá todos os recursos que você precisa. Então, ela é uma ferramenta muito ampla. Até você conseguir usar todas as funcionalidades dela a um nível de usuário, né, experiente, pelo menos, leva um tempo maior. Né? Mas por questões de quantidade, não por questões de dificuldade. Tá? Então, a questão de tempo, vamos sem medo, sem tempo, pega a ferramenta, começa a usar, vai valer a pena. O quinto passo para fazer essa implantação, né, uma vez que nós já temos todo o processo operacional construído e todas as ferramentas já definidas, é implementar os ciclos de iteração e feedback. Aí eu volto lá naquele segundo slide, quando nós falamos de iteração, lembra que a metodologia, um dos princípios dela, é que ela nasceu para trabalhar de forma iterativa, né? Então, eu deixei para falar sobre a iteração para o final,
falei mais da colaboração e do incremento, né, que são consequências, e agora a gente vai falar da iteratividade que eu fiquei e deixei para o final. A iteratividade nada mais é do que os baby steps, que eu cheguei a citar lá atrás, né? Em tecnologia, a gente chama de passos de bebê, né? Porque você pegar uma tarefa enorme ou complexa e dividir ela em pequenos pedaços de tarefa, né? De pequenas tarefas. E no final juntar tudo. E como a metodologia ágil ela é um trabalho, necessariamente se trabalhar em equipe, é natural que cada membro da equipe, né, pegue uma fração dessa grande tarefa, trabalhe em cima dela, que é a questão das sprints, né, que eu expliquei lá atrás, que está repetindo aqui, e que cada um termine ela naquele tempo que foi dito lá de 1 semana até no máximo 4 semanas. Se caso estiver implementando o Scrum, né? Aqui o ciclo de interação e feedback também, porque quando você vai fazer, as entregas são contínuas, né? As entregas de valores são contínuas e você consegue ter o feedback também de forma contínua. Então, o método ágil, ele traz também essa possibilidade de você ir ajustando as coisas em tempo real ali, conforme ou o cliente, ou o dono do projeto, ou qualquer pessoa envolvida no projeto, traga isso como feedback. Você tem, mais uma vez, eu trago a máxima do método ágil, né? Errar rápido e consertar rápido. Esse é um dos principais fatores de se trabalhar com métodos ágeis. Então, dividir as entregas em pequenos incrementos, né, que são as sprints, que eu já falei lá atrás, e realizar as reuniões diárias, que são as deles também, que eu já falei lá atrás. Aqui é só contextualizando que essas 2 etapas que foram faladas lá atrás estão dentro da implantação dos ciclos, né, de iteração que eu tinha falado lá no início dessa aula. A coleta de feedback e tudo mais. Feito isso, só resta a última etapa, né, que é medir e melhorar continuamente. Se você já fez todo o ciclo, já botou as ferramentas em uso, já implementou todos os ciclos que eram necessários, e a equipe já está trabalhando em cima do projeto, é esperar ele terminar, né, terminar a sprint, e fazer a retrospectiva, né, como eu falei lá atrás, a analogia com a retrospectiva de ano que acontece na TV, né, aqui é a mesma coisa, você vai fazer a retrospectiva de todos os processos envolvidos no projeto, ver o que ficou de ruim, né, o que aconteceu de ruim, de erro e de tudo mais, que possa ser mitigado para que não aconteça no próximo projeto semelhante, e o que aconteceu de bom para que seja replicado já desde o início de um próximo projeto semelhante, né? Então, gira muito, essa questão da retrospectiva gira muito em torno disso, já pensando nos próximos projetos, para que eles sejam mais assertivos e tenham menos problema. Então, você junta mais assertividade com menos problema, produtividade se transformando em resultado positivo para a empresa. E, enfim, aqui tem algumas métricas, né, que eu citei, e como algumas outras palavras aqui gourmetizadas que eu trouxe para vocês, eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem, mas eu vou pincelar aqui para vocês, né? Eu estou riscando aqui, mas eu não vou fazer pegadinha, não. O lead time e o cycle time, você trabalha, as 2 métricas são com tempo, propriamente dito, o nome já diz, né? Só que uma você vai trabalhar determinado bloco desse processo e a outra você vai trabalhar o ciclo inteiro, né? Tem a questão da velocidade, que também é uma métrica. Lembre-se que agilidade não tem a ver com pressa, né? Eu falei isso lá atrás e repito. Isso aqui faz muito sentido até falar isso agora nesse momento aqui, ó, porque a velocidade não tem nada a ver com pressa, né? Velocidade tem a ver com a excelência, né? De você conquistar o melhor resultado com o menor esforço. E tem aqui o Cumulative Flow Diagram, que é o diagrama, né, dos fluxos de trabalho que você identifica os gargalos, onde está acumulando os gargalos e tudo mais. Isso aqui não tem como aprofundar agora, senão não teria nem tempo hábil de terminar essa aula, mas no nosso curso completo, eu repito que eu vou voltar com esse tema e vou gravar um curso completo, do básico ao avançado, né? E aí eu vou aprofundar mais, eu vou aprofundar em todas essas métricas, vou explicar uma por uma, eu vou usar todas essas ferramentas que foram citadas junto com vocês, né? Vou usar em tempo real, e nós vamos usar juntos, inclusive, para vocês aprenderem usando em tempo real, mas isso tudo vai ser num curso gravado posteriormente, né? Como eu já disse. Essa aula aqui é resultado de uma provocação de um dos nossos mentorados, e que ele trouxe essa demanda, né? Então eu estou gravando que é já para deixar um contexto geral, não só para ele, mas para todos vocês que estão no nosso grupo,
E avisar também que quem não está no grupo ainda, o link vai estar lá embaixo, entra lá no nosso grupo para ter material constante aí, como esse, e de diversos outros assuntos também, mas com o mesmo nível de qualidade, tá bom? Bom, concluindo aqui, a adoção da metodologia ágil, ela vai exigir, e quando fala que exigir, é para levar o pé da letra mesmo, tá? Quando falar exigir, pensa em necessariamente, tá? Necessariamente. Não parece não, mas é o que está escrito. Quando você vai implantar metodologia ágil em qualquer projeto, em qualquer empresa, né, necessariamente, né, ela exige que se trabalhe esses 3 pilares, porque se qualquer um desses falhar, não vai dar certo, nem tenta, que vai ser esforço à toa. A primeira de todas, né, é a mudança de mentalidade, e aí quando eu trato de mudança de mentalidade, mais uma vez eu repito que ela é de cima para baixo, né, a mentalidade tem que mudar nos altos cargos hierárquicos, na diretoria, presidência, em quem está com a chave do cofre na mão, né, com a senha do cofre na mão, senão não adianta, de baixo para cima é mais difícil e na maioria das vezes não funciona. Uma vez que você conseguiu mudar a mentalidade, né, tanto da liderança quanto da sua equipe, né, das equipes como um todo, o segundo passo que você tem que atingir é a colaboração, e você só consegue a colaboração depois da mudança de mentalidade, então isso aqui é uma sequência necessária. E depois que você consegue a colaboração, aí é uma parte já que tem mais a ver com você, né, com quem está aplicando a metodologia, quem está implantando a metodologia na empresa, né, que é a adaptação contínua. Aqui é o momento onde você vai treinar, onde você vai montar a equipe, é todo aquele passo lá atrás que a gente viu de montar a equipe, treinar, capacitar, apresentar as ferramentas e tudo mais. Ao escolher a abordagem certa e seguir essas boas práticas, é possível tornar os processos mais eficientes, né, entregar mais valor ao cliente e aumentar a produtividade da equipe. Né? E aqui eu repito, quando a gente fala em eficiência, é fazer mais com menos. Tá? Qualquer coisa diferente disso, né, é eficácia. E nós não estamos falando de eficácia, nós estamos falando de eficiência. A metodologia ágil, ela vem principalmente para trazer eficiência. Ela fazer com que você consiga fazer mais com uma equipe mais enxuta, sem sacrificar essa equipe, sem adoecer essa equipe, apenas organizando as coisas, apenas aplicando metodologias pensadas para isso. Tá ok? E eu não podia terminar, né? A gente está terminando aqui nossa aula, mas eu não podia terminar sem deixar esse pensamento aqui com vocês, porque nós hoje, né? Ixi, a mão aqui escorregou. Nós hoje, mais do que nunca, né? Nós precisamos aprender a aprender, tá? O que significa esse aprender a aprender? Isso aqui não é uma coisa que está muito distante, tá? Eu, por exemplo, eu aprendi isso aqui, tem 5 anos que eu aplico isso aqui. Eu aprendi a aprender muito com a imersão da tecnologia, que depois da pandemia foi notório, né, que a tecnologia ela entrou nos lares de todo mundo, em todas as idades, em todas as classes, em tudo que tem de mais variado aí, a tecnologia invadiu goela abaixo a maioria das pessoas. Né? E a partir daí surgiu uma nova necessidade de vida, né? Uma nova necessidade de comportamento de vida, que é o aprendizado constante. Então, desde 2020, foi quando eu aprendi isso, que nós devemos aprender a aprender, eu tenho aplicado isso e minha vida tem ficado mais fácil. Né? Mesmo passando por diversos problemas, tem sido mais fácil incluir e, inclusive, sair deles. Né? E quando eu estava pensando nisso, né, eu trouxe essa frase e falei, tá legal, mas como é que eu explico, né? Como é que eu entendo para mim e tudo mais, mas como é que eu explico para as pessoas como elas vão aprender a aprender, né? Então, eu preferi escrever o que vinha na minha mente e eu trouxe aqui para vocês. Na era do conhecimento, o maior diferencial não é o que você sabe, né? É a sua capacidade de aprender, de desaprender e de reaprender. O segredo do sucesso ele é transformar o aprendizado em um hábito contínuo. A partir do momento que você transforma o aprendizado em hábito, você vira um buscador de conhecimento, e isso para muito além de coisas técnicas, de aprendizado técnico, né? Isso vai para o campo emocional, isso vai para o campo espiritual, para quem busca também
esse viés, e isso vai para o campo filosófico, isso vale para tudo na vida, né? Isso é para a vida. Quando você transforma o hábito de buscar, o hábito de aprender em uma coisa constante na vida, transforma realmente em hábito, né? A tua vida muda realmente. Isso é natural. Até que você não queira, as coisas acontecem. Então, não tem muito mistério, né? Se eu podia resumir, eu resumi dessa forma. O que você sabe hoje não é nada, não se gabe, né? Não se vaideça pelo que você sabe hoje, porque o que você sabe hoje, amanhã pode nem existir mais, e quando eu falo amanhã, é amanhã mesmo, quiçá daqui a algumas horas. Então, se você não estiver preparado para desconstruir isso e aprender coisas novas, reaprender aquilo que você já sabia, talvez de uma forma diferente, você provavelmente está fadado a fracassar, assim como algumas empresas também estão fadadas a fracassar se não se atualizarem, né? Então, quem participa da nossa mentoria, quem participa dos nossos grupos, certamente só vai cair nessa pegadinha, nessa armadilha aí do sistema atual aí que nós estamos vivendo, se quiser realmente, né? Porque informação aqui não falta. E para terminar, eu só preciso mesmo agradecer, né? Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos que tiveram paciência de ficar até o final, e vamos nessa. Falou.